Olá pessoal, uma boa noite a todos e todas. A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aqui é o Mike, do canal Mike e Thaís. Passando aqui para deixar a paz do Senhor Jesus, uma ótima noite, ou ótimo dia, ou ótima tarde. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse pequeno vídeo, mas eu quero deixar uma palavra da parte do Senhor para vocês. O Evangelho segundo escreveu Marcos, conhecido também como João Marcos, parente de Barnabé. João Marcos, ele era um parente de Barnabé, fez uma viagem missionária junto com Paulo e Barnabé, ainda que ele voltou do caminho. E em algum lugar na Bíblia cita ele como sobrinho ou primo de Barnabé. Mas eu quero ler uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, a seguir. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem falou isso? O Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a palavra evangelho é uma palavra que vem de uma palavra grega, que é a palavra evangelion, né? Que significa boas novas. Então, a palavra evangelho é o quê? Na Bíblia, em algumas passagens bíblicas, fala que o evangelho é o poder de Deus para salvar, curar e libertar o mais vil pecador. Quando João Batista pregava no deserto da Judéia: endireitai o caminho do Senhor, é chegado o reino de Deus. João Batista foi aquele que veio preparar o caminho para a vinda do Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então ele deu o direito a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio para os judeus, salvar os judeus, mas eles não o receberam como seu Senhor e Salvador. Ele se voltou para os gentios e deixou os judeus em segundo plano, e aí ele vai trabalhar ao longo da história até resgatar esse povo. Mas aqui ele deixou essa palavra aos seus discípulos, dizendo para ir por todo mundo, deixou uma missão: pregar o Evangelho, ou seja, as boas novas, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, tem pessoas que falam que crê, vai à casa do Senhor, vai em vários cultos, mas fala: eu não vou me batizar agora não, porque tudo que a gente faz de errado é anotado em um livro. Eu ouvi isso de uma jovem. Independente se você é batizado ou não, tudo aquilo que você faz contra Deus, todo aquele pecado que você erra contra Deus, é anotado no livro das obras. Então, a palavra aqui está escrita: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quem crê ao Senhor Jesus vai seguir a Ele, vai obedecer a Ele, aos seus mandamentos, vai se batizar. E no versículo 17 do capítulo 16 diz: E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Então, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os sararão. Então, esses sinais aqui é aos que crerem. Porque tem um povo que prega que é só que os dons espirituais, que as curas divinas, foi só no tempo dos apóstolos, né? Foi só para aqueles 12 apóstolos. Mas a Bíblia não está se referindo aqui só aos apóstolos. Está falando ao que crê. Aos que crerem. Tem um sinal que tem sinais que vão seguir eles, que é
expulsarão os demônios em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus concedeu essa autoridade. Falarão novas línguas, que é uma língua que não é a língua terrena, que não é a língua que é ensinada por algumas pessoas aí, que ensina a falar línguas estranhas. Não é língua alemão, não é japonês, não é árabe. É uma língua, é um dom que Deus deu, que é uma língua que só nem você entende. Só quando Deus dá a revelação daquilo que você fala. É o seu espírito falando direto com Deus. Então, línguas estranhas, novas línguas, não são as línguas dos anjos, porque o diabo era um querubim, né? E ele tem muitos anjos ao seu serviço aqui na terra, que o auxilia para perseguir a humanidade. Então, esse dom de variedade de língua, de falar novas línguas, nem todos terão. Mas aquele que tem, não é a língua dos anjos. É uma língua que o seu espírito fala direto com Deus. Porque se falar novas línguas, falar a língua estranha, um idioma que você fala direto com Deus, seu espírito fala direto com Deus, fosse a língua dos anjos, o diabo entenderia, os demônios entenderiam, então esse dom seria inútil, né? Mas Deus colocou esse dom de falar novas línguas. Tem o falar em novas línguas e tem aquela pessoa que tem o dom de variedade de línguas. Tem pessoas que, ao ser batizada com o Espírito Santo, ela fala línguas estranhas, mas ela, no decorrer da sua caminhada com Cristo, o Senhor concede outros dons e ela fala muito pouco. Mas tem pessoas que o Senhor concede a variedade de línguas, são variedades de línguas. Então você fala direto com o Criador, sem o diabo e os demônios que estão ao seu serviço entender. Então esses sinais seguirão, né, os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, o Senhor Jesus falando. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber de alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Então veja que esses sinais aqui é aos que creem. Quem crê, receberá. Assim como o Espírito quiser ali compartilhar com cada um, que é Ele que distribui, né, os dons. Então alguns sinais seguirão que creem. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, estava indo Pedro e João ao templo, à hora da oração. Eu quero ler aqui rapidão para vocês. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse-lhe: olhai para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então veja que aqui nesse capítulo 3 de Atos dos Apóstolos está confirmando o que disse lá em Marcos, dos sinais que seguiriam aqueles que crescem no Senhor Jesus, que colocaria a mão sobre os enfermos e os curaria. Então aqui, tratando desse texto de Atos 3, Pedro e João subiam juntos
ao templo à hora da oração, a nona. Como é importante a oração na vida do ser humano. A oração é você falar com Deus, é você se comunicar com Deus, é você lançar diante de Deus toda a sua ansiedade, todas as suas dúvidas, tudo aquilo que está te afligindo. Você tem um Deus vivo, todo-poderoso, que criou o céu e a terra. Você pode contar com Ele e ter acesso a Ele em nome do Senhor Jesus. Quando você for orar, ore ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Apresente a Ele a sua vida, a sua dificuldade, peça perdão dos seus pecados, agradeça pelo ar que respira, pelo pão que se alimenta, pela veste que veste a cada dia, pelo alimento de cada dia, pela proteção, pelo cuidado, porque sem Ele nada podemos fazer. E aqui tem um hino na harpa cristã que fala que a oração é como o orvalho, assim como o orvalho dá vida às flores, assim é para o crente ou para o cristão a oração. Então a oração através da oração Deus se move como se fosse um orvalho para nos abençoar, para nos capacitar, para nos responder e nos orientar no caminho que devemos seguir. Então este homem que sentava à porta do templo, a porta chamada Formosa, lá em Jerusalém, ele tinha mais de 40 anos, que todo dia ali, depois de um certo tempo que ele pegou o entendimento, né? Eu acredito que quando ele começou a entender as coisas do mundo, da vida, a se comunicar, começaram a colocar ele ali para ele pedir esmola, porque ele não podia trabalhar, ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Ele não andava, não pulava, não saltava. E ele estava ali quando Pedro e João foram juntos à oração. Olha o poder que Deus concedeu e concede ao crente que ora. Então João e Pedro vai junto à oração. E quando ele vai passando, aquele coxo que estava acostumado a estar naquela porta e pedir esmola, pedir uma moeda, pedir um ouro, uma prata, né? Ele pediu para Pedro e João, mas eles não tinham prata, nem tinha ouro. E Pedro fitou os olhos nele e falou: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. E pegou na sua mão, pela mão direita, aqui em Atos capítulo 3, versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e arteiros se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e ia louvar a Deus. Então este homem que estava ali, tinha mais de 40 anos, nos capítulos a seguir, aqui no capítulo 4, tem um versículo lá que fala que este homem tinha mais de 40 anos. Este homem que estava saltando no templo. Se você for ler o texto de Atos, você vai achar o versículo. Então veja o poder da oração. Lá o Pedro, ele era pobre, ele não tinha condição financeira. Lá no último capítulo do Evangelho de João, um texto conhecido como a Pesca Maravilhosa, ele passou a noite pescando. Jesus tinha ressuscitado já, depois da sua morte, se apresentou na praia, e Jesus fez uma pergunta para ele já de manhã. Passaram a noite, não pegaram nada. E o Senhor perguntou: vocês têm alguma coisa que comer? Eles estavam lá no barco, uma certa distância, e o Senhor Jesus na beira da praia, ele falou não. E o Senhor Jesus falou para ele: lançai a rede para o lado direito. E o Senhor Jesus lançou a rede para o lado, e o Pedro lançou a rede para o lado direito. E pegou uma multidão de grandes peixes lá, assim, vários peixes ele pegou. Então, financeiramente, ele estava fracassado. Tem uma outra passagem da Bíblia que, numa alfândega, que o Senhor falou, que falaram com ele: vosso mestre, e vocês não pagam tributo, não pagam imposto?
o Senhor Jesus chamou Pedro e falou para ele, olha, vai lá no mar, pega um anzol, lança lá, que tu vai pegar um peixe, dentro do peixe vai ter uma esfinge, uma moeda, aí tu vai trazer e vai pagar por mim e por ti. Então, o Senhor Jesus mandou ele lançar a rede e veio vários peixes, né, lá no capítulo, nos últimos capítulos lá do Evangelho de João. E essa passagem também aí, que ele estava sem dinheiro, o Senhor Jesus mandou ele pegar um peixe, que dentro da boca do peixe ia ter uma esfinge, uma moeda, e ele ia pagar o imposto pelo Senhor Jesus e por ele. E assim ele fez. E aqui no capítulo 3, ele está nessa crise financeira também. Mas ele não tinha, ele falou para o camarada, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então o mais importante ele tinha, que era Jesus dentro dele, capacitando ele, dando autoridade. Vale mais do que dinheiro. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.